Oi pessoal, eu sou a Lívia Castro e esse é o Moisés Batista. Nós somos colaboradores da Nó Movimento em Rede e nós estamos aqui no estúdio virtual Casa Hoffman. Nós teremos 4 encontros dedicados à criação de movimentos e a gente vai trabalhar a partir do procedimento Corpo em Questão, que é desenvolvido pela Andréa Sério, colaboradora da Nó, professora de dança do curso de dança da Unespar e coordenadora do projeto Limites em Movimento. E o procedimento Corpo em Questão, ele se apoia no entendimento de criação em dança como um pensamento que questiona e problematiza os diferentes corpos que dançam. Por isso, o que a gente vai fazer aqui não é uma dança para corpos com deficiência ou conhecida como dança inclusiva, dança em cadeira de rodas, etc. Mas sim é um processo de criação em dança que parte das diferenças, das diversidades de cada corpo. E o Corpo em Questão, ele se baseia em 3 princípios de ação. Primeiro, reconhecer e problematizar. Segundo, restringir e desorganizar. E terceiro, relacionar e reorganizar. Então a aula de hoje ela é organizada em aquecimento, investigação e composição. Todo mundo preparado? Vamos lá? Pode encontrar uma posição confortável no espaço. Ela pode ser sentado, em pé, deitado, onde você se sinta melhor. E aos poucos, então, a gente vai trazendo a sua atenção para o corpo, para esse agora, para esse momento. E a gente vai começar com a ideia de carimbar o corpo no chão, na superfície que você está. Carimbar pressionando o chão e percebendo as partes que você usa para fazer essa mobilização. Vai tentando explorar todas as partes aos poucos. Vai aquecendo, conectando o corpo. E carimbando. Essa é uma forma de ir reconhecendo os tamanhos, como que o corpo está. A gente vai reconhecendo os limites do corpo, as extremidades. E a partir de agora, a gente vai ter como referência, como centro do corpo, a nossa coluna vertebral. A gente vai pegar esse centro como referência e a gente vai mobilizar o corpo pensando nas ações de aproximar e afastar desse centro, que é a nossa coluna. Como que você cria a aproximação e afastamento desse centro.
Vai percebendo as tendências, as escolhas de movimento que você faz, as preferências espaciais, partes do corpo. Se você aproxima uma parte desse centro, se você afasta todas as partes. Vai percebendo o jeito que o seu corpo ele se organiza e se reorganiza para estar mobilizando essas ações, mobilizando essas partes. Essa atenção também nesse espaço que você está. E agora que a gente experimentou e se aproximar e afastar, de uma forma mais livre, e na sua casa você pode ficar mais tempo, experimentar, colocar uma música e ficar mais tempo experimentando isso, a gente vai pensar na ideia do corpo tridimensional. Como seria esse aproximar e esse afastar? Não só a partir de uma frente, que a gente está bem habituado, né? Mas também um afastar para trás, um afastar com o quadril para baixo, um afastar com o meu joelho, ou um aproximar com alguma outra parte do corpo que eu ainda não tenha experimentado. Provoca o corpo nessa ideia de tridimensão. Nessa ideia de tridimensão que a gente está experimentando, como que a gente também provoca criando outros centros no nosso corpo. Agora, além da coluna, que a gente experimentou no começo, como que seria se eu criasse outros centros? Então, aproximar e afastar de um outro centro do meu corpo, o quadril, um joelho, um pé, uma orelha.
vai brincando com essas espacialidades do corpo. Como que altera, por exemplo, se eu coloco o centro no meu braço, o tamanho do meu braço, o tamanho da minha perna, a disposição da minha cabeça, o espaço do meu corpo e o meu corpo no espaço. Entrando numa pausa, respirando. Então, gente, agora que a gente já aqueceu o corpo, a gente passou pela investigação de movimentos a partir do que apareceu nesse corpo, a partir das movimentações, das escolhas que vocês fizeram, de reconhecer os movimentos que já estavam, de fazer uma restrição, pensando no corpo tridimensional, nessa relação do corpo com o espaço, uma restrição também pensando na delimitação de vários centros do corpo e experimentar como que reage a isso. A gente vai partir para a ideia da composição. Então, hoje, a gente vai pensar assim, vamos delimitar no espaço, cada um delimita no seu espaço, uma trajetória que tem que ter um ponto inicial e um ponto final. Ela pode ser da forma que você quiser, de acordo com o espaço que você tem aí na sua casa. Então, sei lá, ela pode ter curvas, pode ter retas, zigue-zague, do jeito que você quiser. Uma trajetória espacial, mas tem que estar bem certo o que é o início e o que é o final dela. E daí, a partir disso, a gente vai transitar nessa trajetória pensando nos diferentes lados espaciais, frentes espaciais e nesse corpo tridimensional que a gente está trabalhando desde antes. Então, cima, baixo, lado, lado, frente, trás, diagonais e toda essa relação espacial que a gente tem falado. Transitar nessa trajetória do começo até o fim, experimentando isso no espaço, ok? Vamos lá? E quando você chegar no seu final, você pode ou repetir essa trajetória, pensando em revisitar esses caminhos que você escolheu, ou de repente criar outra forma de você fazer isso. Outra trajetória, outros níveis espaciais, cima, baixo, médio. Dá para fazer isso de diversas formas, a partir do que você sugerir. Você pode começar em um nível, terminar em outro. Pensar nessa ideia do corpo tridimensional, que a gente está falando de várias frentes possíveis desse corpo que está criando uma presença espacial para além dessa frente que a gente está tão acostumado. Então essa trajetória ela pode ser de muitas formas.
Então agora que a gente já experimentou essa primeira trajetória, a gente vai criar uma trajetória diferente e mais longa no espaço, pensando então em explorar, em aprofundar as relações do corpo tridimensional, desses vários centros que a gente experimentou do corpo, e pensando em velocidades diferentes, explorar ritmos diferentes, dinâmicas diferentes do movimento. Vamos lá? Chegamos no final da aula de hoje. A gente começou lá com a ideia de aproximar e afastar, pensando nessa relação do próprio corpo com o espaço. Depois a gente foi ampliando essa relação do corpo com o espaço, colocando a ideia de tridimensionalidade dos vários centros no corpo, pensando nessa restrição como um aprofundamento na investigação do movimento. E depois a gente passou para a ideia da composição com as trajetórias espaciais. E acho que uma ideia legal também depois, se você quiser experimentar em casa, é expandir essa relação ainda mais para o ambiente que você está. Então, conectando essa trajetória de repente com objetos, em relação às paredes da sua casa ou em relação ao chão, expandir mesmo o seu olhar para o que compõe esse ambiente que você está. Cada parte ficou bem claro, assim, principalmente das escolhas e os seus estímulos, né? A questão de trazer essa atenção para esse corpo, o carimbar, pensar nessas partes, isso para mim foi bem bacana. Ponto legal foi essa atenção e essa sensação que você me trouxe. E o ponto dificultador foi manter nas propostas, que eu acho que essa é a grande dificuldade não só na dança, mas na vida da gente, é manter a nossa atenção, o nosso foco às nossas propostas, né, que hoje estavam bem claras. Eu acho que para mim uma dificuldade é entender esse deslocamento dessa trajetória, né, num espaço que ele é menor, e também entender isso de outras formas que não seja com as pernas ou com o que eu estou habitualmente acostumada, né? Então, a ideia dos diversos centros no corpo da tridimensionalidade, para mim, ajuda a conseguir explorar essas outras formas que eu consigo de realizar essa trajetória. Então, para mim, o que fica forte foi isso. Fiquem atentos às nossas próximas 3 aulas no Estúdio Virtual Casa Hoffman. Até lá!